Se existe uma verdade que a vida faz questão de repetir, é essa: ainda dá tempo. Dá tempo de recomeçar, de trocar de rota, de aprender algo novo, de se descobrir com mais coragem do que quando a gente era jovem. E não, isso não é frase bonitinha de parede. É real. Tem gente que só encontra a própria vocação depois dos 65, 70, 80, e então a vida vira outro capítulo, daqueles que a gente nem imaginava que estava guardado no fim do livro. E para provar isso sem discursinho, dá para olhar para duas histórias que parecem diferentes, mas se encostam na mesma ideia. Realização não tem idade certa. Muita gente acredita que, depois de uma certa fase, o melhor é só descansar e seguir no automático. Só que, quando os anos passam, alguns compromissos pesados diminuem, filhos crescem, urgências se acalmam, a correria perde o controle do volante. E justamente aí, perto da velhice, nasce um espaço raro: tempo. E tempo, quando encontra um sonho guardado, faz barulho. É nesse cenário que aparece uma senhora prestes a completar 90 anos, com cabelo branquinho, olhar esperto e um jeito de quem não aceita ser arquivada pela idade. Ela não fala como quem está pedindo licença para sonhar. Ela fala como quem já decidiu: quero escrever esse livro. E não é um livrinho, não. Ela diz que não é tão fino, porque tem muita coisa ali dentro, na cabeça e no coração. É como se a vida inteira tivesse sido um caderno de rascunhos, e agora finalmente chegou a hora de passar a limpo. E aqui vem a virada que surpreende. Durante décadas, essa mulher trabalhou com números, regras, burocracias, textos técnicos. Uma vida inteira dentro de um universo que exige precisão, linguagem formal, rotina. Só que, quando se aposentou, não escolheu sumir do mapa. Escolheu aparecer de um jeito novo, virou escritora. E mais do que isso, escritora de poesia. É como trocar uma sala cheia de papéis por uma janela aberta, onde o vento entra e a alma respira. O mais curioso é que ela mesma reconhece: poesia, antes, não fazia parte do repertório dela. Não era algo que ela sempre fez. Ela escrevia o que o trabalho pedia: conteúdos técnicos, palestras, orientações, documentos. E, de repente, ali perto dos 80, a poesia chegou como quem bate à porta e diz: agora você pode. E ela abriu. E sabe o que é ainda mais bonito? Ela não escreve como quem tenta impressionar. O diferencial do trabalho dela é justamente a simplicidade: poemas que se comunicam. Ela fala de um jeito que chega no povo, que encaixa no coração, que parece conversa, mas conversa com profundidade. E isso faz com que ela encante em qualquer lugar, até nos lugares mais improváveis. Imagina a cena. Dentro de um ônibus, ela pergunta para uma senhora sentada perto: você gosta de poesia? A senhora diz que não. Só que outra pessoa, na frente, vira e diz: eu gosto. E pronto. A poesia ganha a plateia ali mesmo, no caminho, no cotidiano, no meio da vida acontecendo. E é aí que a gente entende uma coisa importante. Às vezes o recomeço não vem como explosão, vem como decisão silenciosa. A pessoa não precisa virar celebridade para estar viva por dentro. O recomeço pode ser simplesmente acordar e escolher não se abandonar. Escolher aprender algo novo. Escolher se desafiar. Escolher ter um objetivo que faça o cérebro e o coração continuarem acordados. Porque tem uma armadilha que pega muita gente na terceira idade: a zona de conforto. Quando não há metas, não há projetos, não há uma razão para mover o pensamento, o corpo e a vida social, a mente pode ir ficando cada vez mais quieta. E quieta demais, às vezes, vira triste. Especialistas falam justamente isso. Ter objetivos mantém o cérebro ativo, mantém a pessoa ligada ao mundo. E objetivo não precisa ser grandioso. Pode ser escrever. Pode ser cozinhar. Pode ser aprender a usar tecnologia. Pode ser começar uma atividade física leve. Pode ser socializar mais. Pode ser, simplesmente, fazer algo que faça a pessoa se sentir útil e presente. E essa senhora faz isso com uma energia que derruba qualquer preconceito sobre idade. Ela faz musculação, se movimenta, cuida do corpo como quem cuida do próprio instrumento de existência. Tem 5 filhos, netos, história acumulada, mas não vive de nostalgia. Ela vive de agora. E não fica presa ao passado como se fosse uma âncora. Ela usa o passado como chão e o presente como caminho. E se alguém pensa: ah, mas isso é coisa de antigamente, poesia no papel, ela quebra essa ideia também. Porque ela escreve no teclado. Ela se comunica com quem lê. Ela usa a internet. Ela se adaptou ao mundo digital sem drama, como quem entende que ferramenta é ponte, não parede. A poesia dela circula,
encontra pessoas, faz contato. E contato, no fim das contas, é uma das formas mais bonitas de continuar vivendo. E antes de continuar essa história e te mostrar o outro exemplo, já faz uma coisa rápida. Confere se você está inscrito no canal e deixa o like, porque isso ajuda demais a gente a trazer mais conteúdos que mexem com a vida real e com o coração. A parte mais poderosa disso tudo é perceber que recomeçar não é privilégio de jovens. Recomeçar é uma habilidade humana. E quanto mais a gente repete essa habilidade, mais ela vira parte da nossa identidade. Tem gente que passa décadas adiando sonhos porque precisava sustentar a casa, criar os filhos, sobreviver aos boletos, cuidar de todo mundo. Só que o sonho não morre. Ele fica guardado, como uma semente esperando chuva. E, quando chega o tempo, a semente só pede uma coisa: coragem. E é por isso que essas histórias emocionam. Porque elas não falam apenas sobre fazer algo novo. Elas falam sobre recuperar um pedaço de si que ficou para trás. Elas falam sobre não aceitar a ideia de que a vida já foi vivida. Elas provam que a vida pode surpreender até quando a gente acha que já conhece todos os próprios limites. Me conta aqui nos comentários, qual sonho você já adiou por muito tempo, e qual seria o primeiro passo pequeno que você conseguiria dar ainda este mês. E se esse texto te lembrou alguém, compartilha com essa pessoa. Se a primeira história já quebra a ideia de que é tarde demais, a segunda praticamente derruba essa frase da mesa. Porque aqui não estamos falando apenas de alguém que descobriu um talento depois de velho, mas de alguém que transformou um sonho simples em independência, reconhecimento e presença constante na vida das pessoas. E tudo isso começou quando muita gente já estaria pensando em desacelerar de vez. Essa mulher, que hoje é sinônimo de simpatia e afeto para milhões de brasileiros, só ficou realmente conhecida quando já estava mais velha. O rosto sorridente, a fala simples, o jeito de vó que acolhe, tudo isso só ganhou projeção nacional depois dos 60. Antes disso, ela já cozinhava muito, fazia festas, preparava comida para fora, organizava eventos, congelava pratos para facilitar a vida de outras pessoas. Cozinhar sempre esteve ali, mas ainda não tinha virado palco. E o curioso é que não foi um plano mirabolante, nem uma estratégia de carreira tardia. Foi quase o acaso. Alguém viu, alguém indicou, alguém acreditou. Depois de algumas idas e vindas, ela acabou se firmando como apresentadora de um programa de culinária. Quando isso aconteceu, ela já tinha 68 anos. Hoje, mesmo com o programa encerrado, a história não parou. Pelo contrário, continuou crescendo. O sonho que ela conseguiu realizar não foi só ficar famosa. Foi algo muito mais profundo: ser independente, ter o próprio dinheiro, conquistar o próprio espaço, comprar o próprio apartamento. Um desejo simples, mas poderoso. Um desejo que muita gente guarda a vida inteira, achando que não vai mais acontecer. E aconteceu quando ela já tinha vivido tanto. Mesmo depois do fim da televisão tradicional, ela não desapareceu. Ela se reinventou mais uma vez. Migrou para o ambiente digital, criou um canal, passou a ensinar receitas para que outras pessoas também pudessem fazer, vender, ganhar seu próprio dinheiro. É como se o ciclo se completasse. Alguém que realizou um sonho tardio passou a ajudar outras pessoas a acreditarem nos seus. Essas histórias, quando vistas de fora, emocionam. Mas quando a gente olha com mais atenção, percebe que não são milagres isolados. São resultados de algo muito específico: não desistir de si. Em nenhum momento essas mulheres disseram não vale mais a pena. Elas poderiam ter feito isso. Ninguém as criticaria. A sociedade, inclusive, quase espera que isso aconteça. Só que elas escolheram o contrário. Existe uma ideia silenciosa, quase cruel, de que envelhecer é se tornar invisível. Como se a vida tivesse um prazo de validade criativo. Como se depois de certa idade a única função fosse lembrar do passado. Essas histórias mostram o oposto. Elas mostram que a maturidade pode ser justamente o momento em que a pessoa tem mais clareza sobre quem é, menos medo do julgamento e mais liberdade para tentar. E aqui entra algo importante. Recomeçar não significa começar do zero. Recomeçar é usar tudo o que foi vivido como matéria-prima. A funcionária pública levou para a poesia a disciplina, a organização, a capacidade de escrever. A cozinheira levou para a televisão e para a internet a prática de uma vida inteira na cozinha, o cuidado com o outro, a experiência acumulada. Nada foi desperdiçado. Talvez por isso essas histórias toquem tanto. Porque elas mostram que o tempo não é inimigo. O tempo é um professor. Ele ensina, ele molda, ele prepara. E quando a pessoa resolve agir, ela age com uma força que só quem viveu muito consegue ter. Não é impulso vazio. É decisão. E isso vale para qualquer idade.
O recomeço não pertence só aos idosos. Ele pertence a qualquer pessoa que, em algum momento, percebe que está vivendo no piloto automático. Às vezes o recomeço é trocar de profissão. Às vezes é aprender algo novo. Às vezes é simplesmente permitir-se tentar algo que sempre deu medo. Não precisa ser radical. Precisa ser verdadeiro. A vida não funciona como uma linha reta que vai perdendo cor com o tempo. Ela funciona mais como um espetáculo com vários atos. Alguns são longos, outros curtos. Alguns são intensos, outros silenciosos. Mas enquanto o pano não cai, ainda existe cena. Ainda existe fala. Ainda existe movimento. E talvez a maior armadilha seja acreditar que existe uma idade correta para viver certas coisas. Não existe. Existe o agora. Existe a vontade. Existe a escolha. E quando essas três coisas se encontram, o recomeço deixa de ser teoria e vira prática. Se você conhece alguém que acha que já passou da hora de tentar algo novo, envie esse vídeo para essa pessoa. E aproveita para deixar nos comentários de onde você está assistindo, porque é sempre incrível ver quantas histórias diferentes se encontram aqui. Quando a gente junta essas duas histórias e observa com calma, percebe que elas apontam para algo ainda maior do que sucesso tardio ou mudança de carreira depois dos 60. Elas falam sobre identidade. Sobre não se resumir a um único papel durante toda a vida. Sobre entender que a pessoa não é apenas o cargo que ocupou, a função que exerceu ou o rótulo que recebeu ao longo dos anos. Durante muito tempo, muita gente se define apenas pelo trabalho. Eu sou isso, eu faço aquilo. E, quando esse ciclo se encerra, seja por aposentadoria, demissão ou cansaço, vem um vazio enorme. Não porque a pessoa deixou de trabalhar, mas porque nunca teve espaço para explorar outras partes de si. O que essas mulheres fizeram, talvez sem perceber, foi abrir espaço para outras versões delas mesmas aparecerem. Existe uma ideia equivocada de que envelhecer significa reduzir. Reduzir sonhos, reduzir planos, reduzir expectativas. Só que, na prática, o que muitas vezes acontece é o contrário. Com o passar dos anos, o medo de errar diminui. A necessidade de agradar todo mundo enfraquece. A comparação com os outros perde força. E isso cria um terreno fértil para decisões mais autênticas. É por isso que tantas pessoas, quando chegam à maturidade, dizem sentir uma liberdade diferente. Uma liberdade que não vem da ausência de responsabilidades, mas da consciência de que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado vivendo uma vida que não faz sentido. O recomeço, nesse ponto, deixa de ser um risco e passa a ser uma resposta. Outro ponto importante dessas histórias é o papel da curiosidade. Nenhuma delas se fechou para o novo. Pelo contrário, uma aprendeu a usar tecnologia para divulgar poesia. A outra migrou da televisão para a internet sem drama. Isso mostra que aprender não tem prazo de validade. O cérebro não vence com a idade. Ele responde ao estímulo que recebe. Quando é provocado, quando é desafiado, ele continua funcionando, criando conexões, se adaptando. E não se trata de virar especialista em tudo ou acompanhar todas as tendências. Trata-se de não se excluir do mundo atual. De não aceitar a ideia de que certas coisas não são mais para você. Essa frase, aliás, é uma das mais perigosas que existem. Porque ela não vem de fora apenas. Muitas vezes ela nasce dentro da própria pessoa. Quantas vezes alguém já pensou, isso não é mais para minha idade? E quantas vezes essa frase matou uma possibilidade antes mesmo dela tentar? O recomeço começa justamente quando essa pergunta muda. Em vez de isso é para mim, a pessoa passa a pensar, por que não? Essas histórias também mostram que o reconhecimento pode chegar em qualquer fase. Nem sempre ele vem em forma de fama. Às vezes vem como autonomia, como renda própria, como orgulho pessoal, como sensação de utilidade. E isso faz uma diferença enorme na forma como a pessoa envelhece. Envelhecer se sentindo ativo, capaz e relevante é completamente diferente de envelhecer se sentindo descartável. Existe um detalhe bonito nessas trajetórias. Elas inspiram sem impor. Nenhuma delas diz faça como eu. Elas apenas vivem. E ao viver, mostram que é possível. Mostram que o roteiro da vida não é fechado, que não existe um único caminho válido. E que mudar não é sinal de fracasso, é sinal de movimento. Talvez o maior ensinamento seja esse. Enquanto a pessoa estiver viva, ela está em processo. Processo de aprender, de desaprender, de ajustar, de tentar de novo. O problema não é errar tarde. O problema é não tentar nunca. E isso não vale só para grandes decisões. Vale para pequenas escolhas diárias. Ler algo novo. Conversar com pessoas diferentes. Cuidar melhor do corpo. Voltar a estudar.
retomar um hobby abandonado. Tudo isso são formas de recomeço. Formas silenciosas, mas poderosas. Se você chegou até aqui, percebe como essas histórias acabam tocando em algo pessoal? Porque, no fundo, todo mundo tem alguma parte da vida que ficou em pausa. Algo que foi deixado para depois. Às vezes, o depois chega sem avisar. E quando chega, ele pergunta: e agora, o que você vai fazer com o tempo que ainda tem? Muita gente assiste a conteúdos como esse, se emociona, reflete, mas ainda não se inscreveu no canal. Dá uma conferida agora, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, porque sempre tem mais histórias que fazem a gente pensar e se mover. Depois de tudo isso, fica impossível não encarar uma pergunta incômoda. Por que ainda existe tanta resistência à ideia de recomeçar mais tarde? Parte da resposta está na forma como a sociedade trata o envelhecimento. Existe uma pressa constante para dar certo cedo, como se a vida tivesse um prazo rígido para entregar resultados. Quem não alcança certas conquistas até uma idade específica acaba sendo empurrado para um lugar de silêncio, quase como se o tempo de tentar tivesse acabado. Só que a realidade não obedece a esse roteiro apressado. A vida real é cheia de desvios, pausas, retomadas e descobertas tardias. Muitas vezes, só depois de errar bastante, de cumprir obrigações, de sobreviver às fases mais duras, é que a pessoa finalmente tem clareza para escolher algo que realmente faça sentido. E essa clareza costuma vir com a maturidade, não com a juventude. Outro ponto que essas histórias deixam evidente é que o recomeço não depende apenas de talento. Depende muito mais de disposição interna. Disposição para sair da zona conhecida, para aprender de novo, para lidar com o desconforto inicial de não dominar algo. Isso vale para qualquer idade. Mas na velhice ganha um peso especial, porque o preconceito externo tenta convencer a pessoa de que ela não dá mais conta. Só que o corpo e a mente respondem muito mais ao cuidado e ao estímulo do que ao número de anos vividos. Quando alguém decide se movimentar, aprender, criar, o organismo acompanha. Não é sobre negar limites, é sobre não se entregar antes da hora. Há limites, sim, mas também há uma enorme margem de possibilidades que muita gente nunca explora. Essas histórias também desmontam a ideia de que sucesso precisa ser barulhento. Às vezes, o sucesso é conseguir se expressar. Às vezes, é conseguir pagar as próprias contas. Às vezes, é acordar com vontade de viver o dia. E isso, para muita gente, já é uma vitória imensa. O problema é que fomos treinados a reconhecer apenas certos tipos de conquista e ignorar todas as outras. Existe ainda algo muito forte na relação entre envelhecimento e utilidade. Muita gente sofre não pela idade em si, mas por se sentir inútil, descartável, fora do jogo. Quando a pessoa encontra um novo propósito, mesmo que simples, isso muda completamente a forma como ela se vê. Ela deixa de esperar o tempo passar e passa a viver o tempo que tem. E viver o tempo que se tem é uma escolha diária. Não depende de aplauso, nem de autorização externa. Depende de escuta interna. Depende de reconhecer desejos antigos que foram silenciados por necessidade, medo ou falta de oportunidade. Às vezes, o desejo nunca morreu. Ele só ficou quieto, esperando um espaço seguro para voltar. Talvez por isso essas histórias provoquem tanto. Porque elas não falam só de idosos bem-sucedidos. Elas falam com qualquer pessoa que, em algum momento, sentiu que estava vivendo aquém do que poderia. Elas falam com quem sente que ainda tem algo a oferecer, mas não sabe por onde começar. Elas falam com quem acha que já perdeu o timing da própria vida. A verdade é que não existe timing perfeito. Existe o tempo possível. E o tempo possível é sempre agora. Mesmo que agora venha com medo, dúvida ou insegurança. Essas emoções não anulam o recomeço. Elas apenas fazem parte dele. E talvez o mais bonito seja perceber que o recomeço não precisa ser definitivo. Ele pode ser experimental. Pode ser uma tentativa. Pode ser um teste. Não precisa dar certo para sempre. Precisa apenas acontecer. Porque, quando acontece, algo dentro da pessoa se reorganiza. Algo se acende. Se essa parte do vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários qual foi a ideia sobre envelhecer que você percebeu que precisa rever. E se esse conteúdo te ajudou a refletir, deixa o like e compartilha com alguém que pode estar precisando ouvir isso agora. No fim das contas, todas essas histórias conduzem a uma mesma conclusão, ainda que cada uma chegue por um caminho diferente. A vida não começa aos 40, nem termina aos 60, 70 ou 80. A vida acontece enquanto existe presença, vontade e algum tipo de movimento. O que muda com o tempo não é a capacidade de viver, mas a forma como a gente escolhe se relacionar com o próprio tempo.
Existe algo de muito simbólico nessas trajetórias. Elas mostram que o recomeço não é um evento extraordinário reservado para poucos, mas uma possibilidade constante. Às vezes ele vem grande, visível, público. Às vezes vem discreto, silencioso, quase íntimo. Mas sempre vem acompanhado de uma decisão interna, a de não se abandonar. Talvez a maior ilusão que carregamos seja acreditar que existe uma linha final para tentar. Como se o mundo distribuísse senhas de validade para sonhos. Só que a realidade insiste em provar o contrário. Enquanto há vida, há espaço para um novo ato. O espetáculo só termina quando a cortina realmente se fecha. Até lá, sempre existe cena. O mais interessante é perceber que o recomeço não apaga o passado. Ele conversa com ele. Tudo o que foi vivido se transforma em base. As frustrações viram aprendizado. Os adiamentos viram maturidade. As quedas viram referências. Nada é desperdiçado. Mesmo o tempo que parece perdido contribui para que o próximo passo seja mais consciente. Essas histórias também nos lembram de algo simples, mas poderoso. Não existe idade para sentir alegria ao criar, ao aprender, ao compartilhar. O brilho no olhar não depende do calendário. Depende de propósito. E propósito não precisa ser grandioso. Precisa ser verdadeiro. Quando alguém se permite recomeçar, algo curioso acontece. A pessoa não apenas transforma a própria vida, mas passa a inspirar outras. Sem discurso, sem imposição. Apenas pelo exemplo. E isso cria uma corrente silenciosa de coragem. Uma pessoa vê a outra tentando, e pensa: talvez eu também possa. Talvez esse seja o maior legado dessas histórias. Elas não vendem fórmulas. Elas não prometem finais perfeitos. Elas apenas mostram que o medo de tentar não pode ser maior do que o desejo de viver. E que envelhecer não é sinônimo de desaparecer, mas de se reposicionar. Se você chegou até aqui, provavelmente alguma parte dessa história tocou você de forma pessoal. Talvez tenha lembrado alguém da sua família. Talvez tenha lembrado de você mesmo. E isso já é um sinal de que algo aí dentro está se mexendo. Aproveita esse momento e escreve nos comentários o que mais te marcou nessa história ou qual recomeço você acha que ainda te espera. Curte o vídeo, compartilha com quem você ama e verifica se está inscrito no canal, porque sempre tem mais histórias como essa chegando por aqui.